Graça e paz, queridos. Amados, eu vou estar comentando sobre o pecado, que é o pecado, sobre o Jardim do Éden, onde originou o pecado, tá? Queridos, o primeiro pecado, ele se originou nos céus, no coração, pelo entendimento das Escrituras, de um ser celeste, conhecido como o diabo, tá? Esse anjo de luz é o entendimento que nós temos da palavra. Felizmente ele desejou ser igual ao Altíssimo, coisa que ele não era, e assim iniciou em seu coração essa tamanha rebelião, ou seja, o pecado iniciou em seu coração. Sabemos, né, que o Todo-Poderoso tinha estabelecido Lúcifer no Jardim do Éden. Nós encontramos isso em Ezequiel, no capítulo 28, ou seja, no Jardim do Éden era onde Lúcifer, esse anjo, essa criatura cheia de sabedoria, andava entre as pedras afogueadas, e infelizmente ele desejou ser igual ao Altíssimo e começou a praticar essas atitudes, coisas que na lei do Todo-Poderoso era proibida, tá? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Lúcifer iniciou uma transgressão da lei e assim veio a pecar. Nós vemos, né, depois da criação, né, dos céus e da terra, que o Altíssimo expulsou ele do Jardim do Éden, criou Adão e Eva e colocou no Jardim do Éden, no local dele. Podemos dizer uma questão assim de criar mais, vamos dizer assim, uma rivalidade entre o Criador e essa criatura que desejou ser igual a ele. Aí veio ele, criou Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, o verso 27. Queridos, nós temos o entendimento de que o Altíssimo colocou no Jardim do Éden, diz as Escrituras, duas árvores em destaque no meio do jardim, entre várias árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. Diz a palavra que ele estabeleceu uma lei, dizendo a Adão, tá? A lei é uma palavra dita por uma autoridade, tá? Então o próprio Criador disse a Adão que não era para ele comer da árvore do conhecimento do bem, porque no dia em que dela comer, certamente morrendo morreria, ou morrendo morrerão, tá? Aí nós vemos o entendimento de que infelizmente Adão transgrediu esta palavra, no caso Eva enganada comeu e deu para Adão e Adão assim o comeu. Então ali gerou-se o pecado. O pecado sendo gerado, tá? Diz que ele traz consigo a morte ou estado de morte. O estado de morte é uma situação em que o pecado cria uma separação entre a criatura e o Criador. Tá? Diz a palavra que em Isaías 59 que é os pecados que fazem a separação entre a espécie humana pecadora do Criador. Tá? Então, fundamental nós termos esse entendimento. Mas é interessante, queridos, que o homem ele não foi criado um ser eterno. Tá? Ele foi criado um ser semi-eterno. Havia uma necessidade dele comesse da árvore da vida, tá? Sem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele viesse a viver eternamente. Como ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então diz a palavra que ele foi tirado do Jardim do Éden, para ele não comer da árvore da vida e viver para sempre em um estado de pecado. O jardim, ele foi, o caminho da árvore da vida, foi colocado 2 querubins para guardar este caminho, justamente para que o diabo
que conhece muito bem o jardim, não tivesse acesso e assim trouxesse essa árvore para que o homem viesse a comer. Então é importantíssimo nós termos esse entendimento, tá? De que o pecado é a transgressão da lei. Mas uma coisa é fundamental nós termos o entendimento de que aqueles que nasceram de novo, tá? Eles foram tirados de debaixo da lei, Romanos 6,14, e nós fomos colocados embaixo da graça, tá? Nós somos tirados de debaixo da lei. Hoje o cristão na igreja, tá? Pela obra do Messias, que ele é, na realidade, a verdadeira, podemos dizer, a verdadeira vida eterna, tá? É ele que tem a vida eterna e ele nos concedeu esta vida novamente. Aquele que crer em mim já passou da morte para a vida, diz a palavra. Tá bom, queridos? Esse é um resumo do que é pecado. Se alguém lhe perguntar o que é o pecado ele é gerado pela transgressão da lei, tá? Ele é como se fosse uma energia que separa as pessoas, tá? Os pecadores do Criador, tá? Nós, os que nascemos de novo, não estamos embaixo da lei, por isso as nossas atitudes, elas não se transformam em pecado, tá? Romanos 6,14 nos diz: porque estáis embaixo da graça e não embaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre nós. Então hoje a nossa comunhão, a nossa comunicação com o Altíssimo é pelo sangue e pelo vivo e novo caminho. Temos livre acesso à presença do Todo-Poderoso. Somos reis e sacerdote do Altíssimo. Tá bom, meus amados? Esse é o entendimento. Se alguém lhe disser em que o pecado, as suas atitudes, podemos dizer assim, faz separação entre você e o Altíssimo, rejeite essa palavra. Essa palavra é da antiga aliança. Nós hoje, na nova aliança, não há separação. O véu já se rasgou. E isso eu estou falando para todas as pessoas, desde o menor cristão até o maior, tá? Diz a palavra que nascidos de homem, o maior homem foi João Batista. Aquele que nasceu de novo é maior do que ele. Tá bom, meu querido? Sinta-se amado, receba a palavra de vitória sobre a tua vida e você tem livre acesso a falar com o Abba, com o Pai, sobre qualquer assunto. E como eu sempre ensino, o teu maior amigo íntimo que deve saber das suas coisas é o Altíssimo. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. 11 9 30 04 70 07. Entre nesse WhatsApp, inscreva-se no canal e receba áudios de ensinos grátis. Um abraço a todos.